E nós vamos passar agora a condução do próximo momento para o professor Estevão Martins Paletó, que vai fazer a mediação da palestra inaugural Cosmopolíticas da Terra, Modos de Existência e Resistência do Antropoceno, que vai ser proferida pela Aline Costa, da PUC do Rio de Janeiro. Então, a gente vai se despedir de vocês aqui da tela, né? Nós vamos continuar acompanhando o evento, mas em um outro espaço, e a gente chama, então, agora o professor Estevão e a professora Aline Costa para darem seguimento. Boa tarde. Boa tarde, Angeluce, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, boa tarde, Aline, seja muito bem-vinda ao Campus 4 da UFPB, né? E antes de passar a palavra para a Aline, para ela fazer a nossa conferência e de apresentá-la, né, eu gostaria de falar aqui duas palavrinhas muito rápidas sobre o lugar a partir de onde nós falamos, né? O Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba, não apenas como um campus de interior de uma universidade pública federal, mas também como um campus que está enraizado num dos mais antigos laboratórios do Antropoceno, né? O litoral norte da Paraíba, o Vale do Rio Mamanguape, é uma das regiões de plantation mais antigas na história da humanidade, desde o final do século XVI, com plantações de cana-de-açúcar, com currais de gado, né? Com confrontos entre mundos, né? Atlânticos, ocidentais, sistemas mundo, né, se confrontando, povos indígenas, povos africanos, povos afro-brasileiros, povos europeus, em torno da construção daquilo que se chama, né, de antropoceno. E nós somos um campus também que está situado, para citar a Anna Tsing, uma autora que trata também das questões do antropoceno, que está situado nas ruínas, né? Nós estamos nas ruínas da plantation, nós estamos nas ruínas da industrialização e da urbanização da cidade-fábrica de Rio Tinto, nós estamos nas ruínas da modernização das plantations, né? E mesmo nessas ruínas há vida, né? A vida que pulsa, a vida feral, né? A vida em interação, vida humana e não humana, né? Com todos os seres também que habitam nesse espaço e que constituem essas paisagens, né? E que torna mais premente ainda a atuação da Universidade Federal da Paraíba nesse espaço, como um espaço de ressonância, de crítica, né? Um local onde os dilemas e os desafios para a existência nesse lugar, eles importam, devem ser debatidos, não apenas em função de uma localização regional ou periférica, mas porque estamos, sim, num laboratório histórico de construção do antropoceno, né? Então, isso nos coloca num ponto muito específico do universo, né, do universo habitado, e que nos possibilita várias discussões, né? Então, fico muito feliz de poder estar aqui apresentando a palestra da Aline, né, e também de podermos estar discutindo e dialogando esses temas a partir do lugar onde vivemos e produzimos, né? O Campus 4 do Litoral Norte, o litoral norte da Paraíba, apesar de poder ser pensado como interior e como periferia, sempre esteve vinculado a um grande sistema mundo, né? Produzindo mercadorias ou trabalhadores, da forma que seja, e também produzindo devastação ambiental e recuperação ambiental, recuperação cultural, recuperação humana, né? Os embates aqui são muitos e são bastante profícuos e importantes para pensarmos e dialogarmos junto com outras iniciativas, né? Então, assim, feitas essas minhas considerações, e até, Aline, tome como comentário para, de repente, você debater também no seu, né, na sua palestra, né? Já adianta até uma pergunta possível, né? Mas só para lhe desejar as boas-vindas e apresentar para quem não a conhece, né? Aline de Castro Costa possui graduação em Comunicação Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né? Tendo recebido em 2020 o prêmio CAPES de tese na área de filosofia. A sua pesquisa se concentra na área de filosofia e a questão ambiental, com ênfase no antropoceno e na catástrofe ecológica global, considerando também as repercussões do tema na antropologia e na política. Ela foi bolsista do programa de doutorado sanduíche no exterior da CAPES, de abril de 2017 a janeiro de 2018,
período em que esteve vinculado à Universidade Paris-Nanterre. Foi bolsista nota 10 da FAPERJ, tem experiência também nas áreas de comunicação social, responsabilidade social e sustentabilidade. Atualmente é pós-doutoranda do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, com pesquisa sobre mudanças climáticas, negacionismo climático e seu enfrentamento no Brasil, e é professora de filosofia na PUC-Rio. Possui o livro publicado Guerra e Paz no Antropoceno, uma análise da crise ecológica segundo a obra de Bruno Latour, de 2017, e também capítulos de livros e artigos em revistas científicas, além de diversas outras atuações em espaços os mais variados, inclusive com muitas lives, que estava comentando com ela, que assisti algumas das lives dela, né, essa semana. Então é isso. Aline, seja muito bem-vinda, né, ao nosso Campus 4, ao nosso espaço de diálogo, e a palavra é toda sua. Boa tarde, Estevão. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada, Estevão, pela apresentação tão calorosa. É uma alegria imensa para mim estar aqui nessa conversa com vocês, nesse primeiro encontro, né, do Fórum Permanente de Sustentabilidade. Agradeço muito à universidade, né, por ter feito o convite, sobretudo ao professor Rafael, né, que foi com quem eu negociei e conversei mais diretamente. Bom, então, realmente, o Estevão deu várias deixas, né, para a gente começar uma conversa aqui, que eu vou abordando, porque justamente a ideia era conversar um pouquinho sobre a tese, né, os principais argumentos, as motivações, por que a filosofia está se interessando por isso, né, não só as pessoas das ciências naturais, das ciências exatas, porque tem tanta gente no campo das ciências humanas também interessados em pensar esse problema do antropoceno, né, ou, enfim, a gente pode falar do colapso ecológico, ou do nome que a gente quiser dar, né, o antropoceno não precisa ser o único nome. Inclusive, não sei se o Estevão deve estar sabendo, inclusive a proposta de chamar de Plantationoceno, né, da Anna Tsing. Então, para a gente entender que as raízes do problema não começam só na civilização tecno-industrial, movida a combustível fóssil, né, é como se o próprio local onde vocês estão, né, esse local que foi palco de explorações de variadas ordens, humanas e não humanas, ele tivesse fornecido o modelo, né, para o capitalismo produzir escalabilidade, produzir esse meio de reprodução tão destrutivo que trouxe a gente para o problema em que a gente está agora. Então, a ideia é que eu converse um pouquinho com vocês sobre a tese, e a partir desses conceitos, né, da tese, a gente fale um pouco, inclusive, da importância desse fórum, né, e a importância dessa convergência ou coexistência de diversas formas distintas de conhecimento, de modos de vida, porque a gente estava falando um pouquinho antes, né, de entrar aqui ao ar, sobre a importância de que a gente realmente comece a colocar diversas perspectivas sobre essa questão. Os problemas que a gente está diante agora, os problemas que a gente tem para resolver, não tem uma área de conhecimento sozinha que vai dar conta, né? Então, é importante que a gente seja capaz de criar esses espaços políticos de discussão, de negociação mesmo, de práticas, né, e de propostas de existência. Bom, então, como o tema da palestra hoje é o nome da minha tese, o título da minha tese, né, que foi Cosmopolíticas da Terra, modos de existência e resistência do Antropoceno. Para mim foi uma alegria muito grande ter essa tese premiada, né, ter recebido agora, tem exatamente um mês, não, 2 meses, na verdade, foi em outubro. A notícia, a grande notícia de que eu tinha recebido esse prêmio, né, que minha tese tinha sido escolhida, e para mim foi uma surpresa, não só por a gente sempre achar que o trabalho, e a própria natureza desse meu trabalho, ela está bem inconclusiva, não é uma tese que você dá respostas, né? Eu coloco muitos problemas e tal, mas não é uma tese que você diz, como é que a gente resolve essa treta? É difícil. Mas por esse tema ter sido, ter suscitado o interesse, né? E ter sido uma tese que trate desses assuntos, de questões ambientais e políticas, sociais, da necessidade de colocar em conversa conhecimentos distintos, ela ter sido digna, né, de receber um prêmio. Então, isso é o que me deixa mais feliz, na verdade, assim, de colocar de ter o reconhecimento da importância, né, desse tema para a contemporaneidade. Então, falando um pouquinho da pesquisa, antes da gente entrar mais especificamente na tese em si, eu queria só contar para vocês que o que me motivou a fazer essa pesquisa, né, na verdade, essa pesquisa ela é inseparável, ela é completamente inseparável
do pavor que toda essa ideia de colapso ecológico me causa. É uma tese que foi, toda essa pesquisa, desde o momento em que eu entrei, né, comecei a estudar filosofia, eu fui completamente direcionada por esse pavor mesmo, esse desespero causado quando eu comecei a entender o que é que estava acontecendo. Então, e aí toda uma preocupação, né, para citar até o que o Estevão falou mais cedo, agora na apresentação, né, uma preocupação de como é que a gente aprende a habitar essas ruínas, né, produzidas em escala global, por esse modo de vida capitalista industrial. Como é que a gente aprende a habitar essa ruína, né? Se ainda faz sentido sonhos de salvação, sonhos de recuperação total, ou que a gente vai ter que se virar com recuperações e regenerações parciais, né, com projetos de ordem de produção, de experimentação locais, né, que talvez, como alguns teóricos, né, os pensadores do antropoceno estão propondo, se a gente ficar buscando ainda soluções gerais, a gente vai recair nos mesmos problemas, né, de tecnocracia e de autoritarismo que trouxeram a gente para esse problema. Então, antes de a gente entrar no detalhe, então eu queria contar para vocês que antes de passar, de estudar essas questões dentro da filosofia, eu já trabalhava, então, com essas questões de direitos humanos, sustentabilidade, mas por outra perspectiva. Eu trabalhava numa grande empresa de energia, pasmem vocês, né? Fui concursada de uma grande empresa de petróleo. Na época, eu ainda tinha a discussão, ainda tinha uma ilusão, eu acho até juvenil, não sei, de que era possível uma conciliação de interesses, a ideia de desenvolvimento, né? Era algo que... era esse sentido ainda muito perverso que o Frederico falou na abertura, né? Esses sentidos de sustentabilidade muito capturados por uma ideia de capitalismo verde, economia verde. Então, eu cheguei a transitar por esses lugares, né? Mas eu tinha sempre esse incômodo com essa incoerência, né? No fim das contas, era sempre para inglês ver, no fim das contas, sempre tinha alguma coisa que falava mais alto, e isso... Mas ainda assim, nada ali me dava ferramentas, era como se eu estivesse num espaço protegido, né, pelo o que era razoável, né, o que era concebido razoavelmente, né, o que é possível fazer, a conciliação entre crescimento e sustentabilidade, né, já estava engessado o tipo de resposta que aquela empresa, né, de uma forma, todo o setor de energia, a gente pode chegar até quase a dizer em grande parte, se não todo o setor empresarial, né, é muito limitado o tipo de resposta que eles conseguem oferecer, sobretudo porque é muito limitado as perguntas que eles podem fazer, né, eles não podem fazer perguntas muito... digamos, angustiantes, né? Perguntas que tirem muito do centro, porque tem um limite ali, que o limite é sempre a preocupação com a lucratividade, né? Então, quando eu comecei a me aproximar dessas questões sobre mudança climática e levar a sério, tentar entender, aconteceu parecido comigo como o historiador de Pest Chakrabarty conta que aconteceu com ele, que era um historiador que se preocupava com as dinâmicas do capitalismo, um teórico da decolonialidade. E aí ele fala, quando eu comecei a me dar conta das questões climáticas, da mudança climática, eu percebi que nada nos meus estudos, nada nas minhas pesquisas anteriores me prepararam para entender o que estava acontecendo. Que é a mudança, né, provocada pelo antropoceno, a mudança provocada na nossa forma de conceber a natureza, por esse colapso ecológico, é uma mudança de ordem inesperada. A gente não conseguia, não se trata mais de pensar o mundo da mesma maneira que a gente pensava, né? E se a gente pensa o problema simplesmente em questões de capitalismo e globalização, a gente está deixando de entender uma parte dele, que é essa parte justamente da própria, a gente poderia dizer até, citando o Latour, da própria reação da Terra a esses processos, né? Agora a gente tem que se virar com outro agente que entrou em cena, e que antes parecia simplesmente uma natureza inerte que estava simplesmente aí. Então, é como se... essa minha virada, digamos, não só para a questão ecológica, mas para a academia, foi provocada por esse susto, né, de entender que eu não tinha categorias, eu não tinha ferramentas para entender e para processar um acontecimento como a mudança climática e tudo que eu poderia, de alguma forma, desencadear. Então, só para contar um pouco do contexto para vocês, né? Então, a minha entrada na filosofia e na própria vida acadêmica, né, eu já tinha feito graduação, eu tinha seguido carreira nessa empresa, enfim, 9 anos trabalhando com comunicação e sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, e aí eu fiz essa guinada porque eu entrei em desespero, para tentar entender, então, um pouco o que a ciência estava dizendo e também o que esses pensadores
estavam ajudando a pensar sobre o problema que não fosse dentro da lógica do mercado, da lógica da economia, das soluções já estabelecidas pelo mercado. Então, a minha própria entrada na filosofia foi pela questão ecológica. Tudo que eu passei a estudar foi, de certa forma, filtrado por esse prisma, né? Então, a minha dissertação, na época, que é esse livro, né, que o Estevão falou, foi muito baseada no filósofo, no Bruno Latour, na obra do Bruno Latour. Tentei pensar, então, situar a obra dele junto à questão ecológica e tentar fazer essa análise, sobretudo dessa obra, da obra mais recente dele, né, que ele fala mais especificamente de Gaia e de mudança climática e tal. E para a tese, eu já estava profundamente engajada na questão, eu já tinha largado meu emprego, já estava vivendo só realmente da academia, né, enfim, estudante de doutorado, e estava muito já também envolvida nas discussões, não só na antropologia, mas também com algumas militâncias, né, de articulação de questão ambiental, para pensar como é que a gente faz, né? A tese, ela tem, por isso que eu falei que ela tem um aspecto muito inconclusivo, porque é como se eu tivesse realmente inebriada de uma preocupação gigantesca, que não tem uma resposta muito simples, não. O que a gente faz? Como é que a gente enfrenta esse problema? Como é que a gente resiste? Né? Era o primeiro problema da tese. E o segundo problema, então, seria como é que a gente faz isso sem reproduzir as violências epistemológicas, políticas, né, que postulam a ciência como um discurso único, né? Ou o tipo de discurso que vai promover uma solução única que vai ter que ser homogeneizada para todo mundo vai ter que simplesmente acatar. Como é que, então, você reconhece a gravidade da questão ecológica, né, a gravidade desse colapso ecológico, sem, com isso, criar conclusões, né, levar, portanto, logo, né, logo que temos que fazer, então vai ser de definir quem merece mais ou menos viver, definir que tipo de ações globais a gente vai tomar, né? Porque esse perigo está o tempo todo nos rondando. Então, a tese passava, então, por esses dois grandes problemas, de o que a gente faz e como é que a gente faz isso, produzindo, a gente poderia dizer, uma certa, não sei se é uma autonomia, mas voz, né? De forma a suscitar vozes dissonantes dos discursos hegemônicos, inclusive, para que a gente possa pensar o antropoceno, essa nova época de grandes catástrofes, da forma mais plural possível, de modo a produzir outras possibilidades de resposta que simplesmente o mercado e, enfim, o capitalismo não iria oferecer. A gente não pode contar que ele vai oferecer, né? Então, para fazer isso, a tese tinha 3 capítulos, né? 3 grandes capítulos, então, teriam 3 partes, não sei também, né? Na primeira parte, então, eu tentei fazer um diagnóstico desses conhecimentos, diagnóstico sobre a crise ecológica, recorrendo tanto a conhecimentos ocidentais, que a gente poderia dizer, como a não ocidentais. Então, era falar um pouco, né, sei lá, da questão das extinções, a partir de artigos científicos, mas também a partir de diagnósticos de comunidades indígenas, de que eles falavam dos bichos que estão desaparecendo, né? Ou falar, então, da questão da mudança climática, a partir, por exemplo, dos quilombolas do Caetité, que foi um dos povos que eu estudei indiretamente, né, a partir do trabalho de uma etnógrafa, sobre, então, o que eles chamavam da mudança, a mudança de era, uma mudança de era que estava acontecendo, enfim. Então, eu fui tentando não fazer esses discursos equivalerem, porque essa é uma questão importante da tese, quando a gente fala, inclusive, sobre cosmopolítica, que é esse conceito bem central na tese, né? Não se trataria de uma política com que visa uma espécie de um ecumenismo, né? Uma grande, todos, né, juntos de mãos dadas e tudo se resolvendo, né? Não se pode confiar nisso. Se trata, sobretudo, de, então, colocar esses diferentes discursos, uns próximos dos outros, né, colocá-los de poder falar em pé de igualdade, sem produzir equivalência, sem pretender que ao fazer isso a gente está reduzindo um ao outro. Então, o trabalho, assim, para mim foi super difícil fazer isso na tese, porque a gente tem uma tendência, né, a universalizar, né, de tentar tornar isso, né, uma equivalência profunda, né? Então, então o que os indígenas estão dizendo aqui é a mesma coisa que a ciência está dizendo ali, né? E não se tratava disso, né? Está muito claro para mim desde o início. E, aliás, esse é um problema grande hoje nessas discussões sobre antropoceno, crise ecológica, né, na filosofia, na antropologia, em diversas áreas, que é justamente a dificuldade de conciliar uma percepção que é compartilhada de que tem alguma coisa acontecendo,
né, tem um problema acontecendo, mesmo que não seja, esse problema não seja sentido da mesma forma em diversas partes, né, mas ainda assim preservando a especificidade local, as diferenças, né, por meio das quais esses fenômenos se expressam. Então, como é que se articula esse global e esse local para pensar a crise ecológica? Não sei se o que vocês acham, mas para mim é um problema importantíssimo, interessantíssimo, que eu abordei na tese, mas eu acho que eu não consegui assim, desenvolver muito a contento. É uma coisa que eu pretendo continuar trabalhando, né? Mas então a ideia era fazer um diagnóstico dessa crise, né, colocando, então, lado a lado conhecimentos ocidentais e não ocidentais, para mostrar, né, tanto que a divisão de natureza versus cultura, que é a base da nossa forma de fazer conhecimento, né, que a gente tende a achar, né, que só quem agem são os humanos são agentes no mundo, e a natureza é um mero cenário inerte, né, que essa não estou reduzindo aqui, fazendo uma redução, mas se a gente pudesse explicar muito rapidamente a epistemologia que se estabelece desde a modernidade, seria mais ou menos essa caricatura que a gente poderia fazer, né? De um lado, humanos, com suas subjetividades, suas disputas, né, suas questões, e do outro lado, uma natureza muda, que simplesmente desvendada pela ciência e que nos daria, então, funcionaria como atestado da realidade sobre o mundo, né? Então, a gente ficaria aqui do lado da humanidade só com as nossas crenças, as nossas representações, as nossas opiniões, quando só a ciência poderia efetivamente descobrir o que o mundo é de verdade, para além das representações que a gente coloca sobre ele, né? Então, não só essa divisão natureza e cultura, ela se mostra incompatível com a situação que a gente está vivendo hoje, a gente está vendo que a natureza não tem nada de inerte, pelo contrário, que essa estabilidade de que a gente desfrutava, ela é fruto de uma história longuíssima de seres, de agentes, né, que estão modificando uns aos outros, agindo uns sobre outros, se constituindo uns para os outros agente e ambiente, né? A gente percebe, então, a própria ciência já começou a se dar conta disso, né? Como essa separação natureza-cultura, ela tem feições colonialistas, né? Porque aqueles povos que acreditam que a natureza age, eles eram tratados como inferiores. Então, hoje a gente começa a ver uma grande mudança, e é por isso que o antropoceno não se trata só de uma transformação no seio ecológico, né, na questão ecológica, só na natureza. Ele modifica profundamente a nossa forma de conceber o mundo, de conceber as nossas relações com os outros seres, de conceber a relação da modernidade com os outros povos. Então, é uma grande, realmente, transformação, como Bruno Latour diz, né, uma mutação generalizada, que não se restringe à ecologia, ela passa também pela epistemologia e pelas nossas formas de estar no mundo, né, pela política também. Então, aí na tese, eu recorri a obra de um filósofo que eu gosto muito, que foi inclusive meu orientador na França, quando eu estive fazendo o sanduíche, que é o Patrice Manelier, que ele tem um artigo que ele não desenvolveu muito ainda, é um artigo curto, né, mas ele também tem uma proposta muito interessante para a gente pensar a Terra. Ele oferece uma outra imagem sobre a Terra, né? Não seria a ideia de uma Terra como uma coleção de ecossistemas, né, que um ecossistema dentro do outro, mas a Terra como aquilo que permite, que fornece as condições para que a diversidade do mundo possa florescer, né? Então, a Terra seria menos uma grande coleção de ecossistemas, uns dentro dos outros, mas é como se a Terra se apresentasse por esses fluxos biogeoquímicos que permitem justamente que a gente tenha o nosso ecossistema aqui, sei lá, a gente pode falar a Amazônia de um jeito, o semiárido de outro jeito, né? Se o mundo é tão diverso, é porque essa terra fornece as condições para que essa diversidade se constitua, né? Então, ele vai dizer que a ideia de um aquecimento global, ela provoca uma outra compreensão também do que a gente entende como global, né? O global não é mais o que a gente chama de global da globalização, que seria a mesma coisa acontecendo em todo lugar, né? Esse global, ele modifica profundamente essa lógica dos ecossistemas. Então, é como se as emissões aqui dos carros aqui do Rio de Janeiro, hoje elas estivessem impactando o Alasca, porque elas alcançam a atmosfera e hoje elas modificam o clima, sei lá, em lugares muito longínquos que não tem nada a ver com a Mata Atlântica aqui do Rio de Janeiro. Então, tem esse sentido de global, esse primeiro sentido de global do aquecimento global, né, ou da crise ecológica global, que é essa falta de respeito, digamos assim, aos limites dos ecossistemas. Não está mais circunscrito ao local os efeitos do que a gente provoca, né? E tem essa segunda concepção de global, que seria como se fosse um global que não mais se pauta pela identidade, mas um global que se pauta pela diferença. Alguma coisa acontece em toda parte, mas esse alguma coisa não é o mesmo de forma alguma.
ainda que em certa medida ele precisa ser construído como um mesmo. Então, não sei se isso fica muito complexo, fica difícil, depois eu explico melhor, mas se trata disso, um global que ele vai ter que ser construído não reduzindo as diferenças, mas a partir dessas diferenças, entendendo que a forma como, por exemplo, nós falamos da teoria de gases de efeito estufa, ela não é mais verdadeira ou não é melhor do que, por exemplo, quando os Yanomami falam da queda do céu provocada pela epidemia Chauara, né, quando os brancos estão lá garimpando e extraindo metal. Não se trata, então, de uma ser uma representação da outra. Se trata dessas duas maneiras de falar da crise ecológica, são maneiras legítimas, que dizem respeito a versões diferentes da Terra, e que no entanto, essas versões, são todas essas versões que fazem a face da própria Terra. Então, eu vou até ler para vocês esse pedacinho, que eu acho que é legal, essa formulação do Patrice Maniglier, que ele diz o seguinte: a nossa Terra, ela é única, mas não é a mesma. O que ele vai querer dizer com isso? Né? A Terra é a nossa equivocação real. Ela é esse solo comum que só existe por meio das diferentes maneiras pelas quais sua própria unificação é feita. A Terra não é uma identidade transcendente. Ela é a dinâmica das versões divergentes dela mesma. A Terra, assim, só existe porque faz sentido dizer que a entidade desveladas pelos relatórios do IPCC e a grande terra-floresta de que fala o xamã Yanomami Davi Kopenawa são contínuas entre si. O que significa que temos que entender como uma se torna outra, sem que uma seja uma metáfora ou apenas uma representação da outra. Não é assim apenas nas proezas admiráveis da ciência que devemos encontrar a Terra, mas em todas as ecologias contestadas, ele está citando um livro da Leslie Green, que é muito legal, todas as ecologias contestadas, em todas as controvérsias por meio das quais somos precisamente forçados a aceitar aquilo que temos em comum. Em suma, é nas equivocações por meio das quais a Terra mesma transita. Então, se a gente tem essa Terra que a gente tem hoje tão diversa e tão rica, não é só simplesmente por um fenômeno, né, uma mesma natureza que vai se revelando em todo lugar, né, mas porque a diversidade da Terra se dá não só por esses diferentes ecossistemas, mas pelas diferentes cosmologias e modos de habitar e de pensar essa Terra que existem, né, no mundo, que existem na Terra. Então, é por isso que tem toda uma ideia nessas antropologias e filosofias que estão discutindo essa questão ecológica, né, de mundos dentro do mundo. Há sempre muitos mundos que estão não necessariamente que estão coexistindo, né, que estão, de alguma forma, tendo que negociar seus termos, suas condições, tendo que, né, sujeito a fricções, a disputas, mas também a conciliações, negociações. Então, a tese está toda permeada por essas ideias de uma coexistência, não necessariamente ecumênica, no sentido de uma grande paz mundial, né, vamos todos colocar nossas diferenças de lado em prol, né, de um mesmo objetivo comum. Não se trata disso, né, é um discurso muito ainda comum na ecologia, mas eu, junto com esses autores, né, eu concordo com eles, quando eles dizem que isso tem limites de alcance, né, e realmente de provocação política. A ideia é entender que a gente tem um problema muito mais complexo, que não vivemos todos no mesmo mundo, né, o mundo que a gente habita não vai ser nunca o mesmo mundo que outros povos necessariamente habitam, e, no entanto, a gente vai ter que coexistir. Aspectos desse mundo penetram nos outros mundos. E é aí que está todo o problema para a gente pensar uma ação coletiva, global, para fazer frente a esse problema que nos afeta a todos, ainda que de formas diferentes. Né? Então, eu gastei mais tempo falando dessa primeira parte da tese, porque é a coisa um pouquinho mais desafiadora, né, mais complexa, mas é onde está todo o cerne do problema, né, enfim, do problema que me motivou a escrever essa tese, que é essa... eu tentei até fazer uma experiência, né, assim, não sei se ela deu muito certo, mas uma experiência na tese de tentar fazer uma espécie que eu chamei de sintonização entre esses diferentes discursos, as diferentes maneiras de pensar a Terra, de pensar a crise ecológica. Não para fazê-las equivaler, né, novamente, mas pensar pontos de contato. Como é que as coisas se conectam e se informam mutuamente. Em que medida, como, por exemplo, propõe o antropólogo Bruce Albert, né, no livro A Queda do Céu, em que medida a teoria, toda a escatologia da Terra do Céu não é uma versão xamânica, né, da teoria dos gases de efeito estufa? Em que medida essas coisas, de alguma forma, dialogam, ainda que elas não coincidam? Bom, se tiver confuso, depois vocês me pedem que eu explique um pouco mais, né, na hora da conversa, do debate.
O segundo aspecto, então, que eu desenvolvi na tese foi sobre, então, como é que a gente começa a pensar esses muitos mundos dentro do mundo. E aí eu fiz toda uma discussão sobre esses nomes, né? O antropoceno, né? Que ainda, né? Depois que ele saiu do âmbito das ciências naturais, né? Depois que o Paul Crutzen e o Eugene Sturmer fizeram a proposta dessa nova época geológica, e ela ganhou o mundo, né? Foi parar na filosofia, nas ciências sociais, e aí está em todo um debate. Por que a gente vai chamar de antropoceno se não são todos os homens? Que negócio é esse? Se é o capitalismo, deveria ser capitaloceno? Não, não é o capitalismo, se deveria ser angloceno, euroceno, porque os culpados são a Europa. E aí tem todas as outras também propostas, como a do Plantationoceno, que eu citei mais cedo, da Tsing, da Donna Haraway, a própria ideia de Chuluceno, da Donna Haraway, enfim. Com cada autor vai ler o antropoceno, fazer sua objeção ou sua até concordância em alguns casos. O Latour é um que, por exemplo, não vê problemas graves em chamar de antropoceno, desde que esse antropos não signifique necessariamente um homem controlando tudo. Né? Enfim, então tem toda uma discussão interessantíssima sobre responsabilidades e sobre novas histórias que têm que ser contadas e têm que penetrar no discurso do antropoceno, para não deixá-lo ser a história única sobre a Terra, porque se o antropoceno for a história única, a gente sabe os riscos que isso pode suscitar. Um antropos, a ideia de um antropos que age sozinho no mundo e que, por sua híbris, né, por sua vaidade, ele bagunçou todo o processo da Terra, então por isso ele agora é o responsável por curar e por resolver. E como é que ele vai tentar resolver isso? Com mais intervenção, mais tecnologia, mais tentativa de forçar a natureza a responder a certas demandas. Então, toda essa discussão do antropoceno é interessantíssima porque ela coloca em cena as diversas possibilidades de pensar não só a Terra, mas de pensar meios diferentes de habitá-la, e de concebê-la, e de pensar as relações entre os seres, né, que fazem esse mundo tão diverso como ele é. E a partir daí, depois de ter falado um pouco então dessas é como se houvesse então uma pluralidade de maneiras de conceber o mundo, né, sobretudo a partir dessa questão do antropoceno que ele suscita, mas não só, né? Então tem muitos outros, como o próprio Ailton Krenak fala, né? Vocês estão agora preocupados com o fim do mundo? Nós aqui estamos tentando sobreviver, estamos sobrevivendo há 500 anos. Né? Então a gente também não pode achar que foi o antropoceno que inaugurou esse debate, inaugurou essa disputa ou essa necessidade por novas histórias. Essa disputa já está acontecendo há um tempo, né? Mas é importante a gente lembrar, então, que e aí é uma proposta desses autores todos, né, de Bruno Latour, Isabelle Stangers, passando por Donna Haraway, Anna Tsing, Débora Danovski, Eduardo de Vieira de Castro, né, o próprio Chakrabarty, todo mundo fala. As histórias também são formas de transformar e de pensar o mundo. Então, a gente precisa, sim, descolonizar o nosso pensamento, o nosso imaginário, para que outras formas de entender essas relações sejam possíveis. Então, por isso que é tão importante essa discussão sobre o antropoceno e essas outras maneiras de pensar o que está acontecendo com a Terra, né? E a partir daí, depois de fazer esse panorama sobre as possibilidades de conceber a Terra e a colapso ecológico, eu entrei então um pouco, peguei carona na divisão que o Bruno Latour faz sobre uma guerra de mundos, que ele diz então justamente, já que a gente não pode contar que a crise ecológica vai nos colocar todos de acordo, uma humanidade unificada por uma causa de defender a natureza, ele diz, é melhor a gente admitir que não é assim que funciona, é melhor a gente aceitar de uma vez por todas que a gente está vivendo realmente uma guerra de mundos entre pelo menos duas partes beligerantes, pelo menos duas. Né? O pensamento do Latour está mudando, ele já chegou em vários planetas diferentes agora. Né? A gente não habita o mesmo planeta, são mundos distintos. Né? Mas até então, o que eu usei na tese era essa separação entre o que ele chamava de os humanos, que seriam os modernos, os herdeiros da modernidade, aqueles que acreditam que ainda natureza simplesmente pode ser vista como recursos, né, que habitam um mundo inerte, né, mais projetos de petróleo, mais intervenção tecnológica, exploração, né, aqueles que acham que estão vivendo ainda no Make America Great Again, né? E a gente está em nossa versão tupiniquim horrorosa aqui também. E, por outro lado, teriam aqueles que ele chama num livro ele chamava de terranos, depois ele mudou para terrestres, que serão aqueles que entenderam que, no antropoceno, eles precisam repensar a forma como esses seres naturais eram concebidos. Não podem mais ser pensados como meros
recursos a serem geridos ou explorados, mas como agentes políticos com os quais a gente tem que aprender a compor, né? E essa pandemia está deixando muito, muito claro para a gente, né, e é curioso perceber, né, como é que no início todo o vocabulário usado para pensar a pandemia era de guerra, né, guerra ao vírus, o nosso inimigo, combate ao vírus, né, neutralizá-lo, erradicá-lo, e hoje a gente está vendo que se trata muito mais de uma questão de convivência. Esse novo agente foi trazido para o nosso círculo político e a gente não vai conseguir sobreviver a ele se a gente não aprender a conviver com ele, a melhor recebê-lo, né? Então, para a gente poder sobreviver e melhor receber esse agente, o que a gente foi obrigado a fazer? Todo mundo usar máscara, ficar em casa, fazendo Zoom, lavar mais a mão, né? Esse agente político nos obrigou a adotar medidas, a rever nossos comportamentos, modificou profundamente a maneira como a gente existe, né? De forma que ele não fique virulento demais, de forma que a gente consiga controlar a sua existência dentro, né? Controlar, mas controlar talvez não seja a palavra, mas reduzir o risco dessa intrusão desse vírus, né, de forma que ele se torne menos destrutivo. Isso não dá para dizer nem que é uma metáfora, né, porque então a gente está vendo realmente a materialização de um dos problemas da crise ecológica acontecendo agora, né, seja no que se refere ao coronavírus, seja no que diz respeito ao dióxido de carbono, né, seja no que diz respeito às, bactérias ou os vírus que estão descongelando hoje do permafrost, né, o permafrost está aquecendo, então tem vários micro-organismos e vírus que estão sendo liberados, né, por conta dessa grande transformação. A gente está tendo, então, que se haver com uma série de novos agentes que podem ser muito perigosos, não só para nós humanos, mas para toda a vida complexa na Terra, né, como a gente conhece ela até agora. Então, se trata justamente de prestar atenção. Esse é um conceito muito importante também, ligado à ideia de cosmopolítica da Isabelle Stangers, né, que é prestar atenção. Agora nós somos obrigados a prestar atenção a agentes que antes nós julgávamos ser meras coisas de mera fisicalidade ou meros seres, né, recursos a serem explorados. Então, né, fazendo a apresentação desses dois coletivos beligerantes, né, os humanos e os terranos, né, eu passo, então, no último capítulo, eu me dedico, então, a fazer uma espécie de uma análise especulativa, uma coisa meio louca, né, porque ela não tem um fundamento de estudo de caso, mas também ela não é puramente teórica, né, ela partiu também de algumas análises, tanto de etnografias, quanto fui visitar algum desses povos e tal, então é uma coisa meio híbrida, né, o que eu tentei fazer ali, mas foi de pensar justamente, então, como é que outras formas de existir e de resistir, né, diante desse problema, outras formas de pensar a relação com a natureza, sejam inspiradas nas relações de povos indígenas ou quilombolas, seja com o pessoal do sertão da Paraíba que eu conheci, os agricultores experimentadores do Seridó, seja a partir das mobilizações do clima, né, enfim, de uma série de movimentos políticos que têm acontecido ao longo em todo o planeta, para repensar essa relação com a Terra. Então, foram 5 partes aí, né? Então, a primeira parte falava, então, sobre a importância do sonho da fabulação contra o antropocentrismo, né? A segunda falava um pouco sobre o riso e essa necessidade de prestar atenção para que a gente possa não cair nos consensos estabelecidos, para que a gente possa ser capaz de resistir a um generalismo, né, e manter aberta sempre a incerteza e a indeterminação, né? A gente não está lidando mais com um mundo previsível, a gente está lidando com seres e com situações que exigem realmente que a gente preste atenção e não tenha soluções prontas de uma vez por todas, né? Teve, então, um subcapítulo dedicado à questão da fuga e do refúgio, né? Então, que o Estevão falou aqui mais cedo, a questão de aprender a viver nas ruínas, né? Pensar a ideia de fuga como uma desorganização temporária da ameaça de captura, não como uma solução definitiva, né? Então, fuga tem esse aspecto de o tempo todo ser capaz de escapar das soluções, enfim, muito fáceis, né, das soluções autoritárias e de uma vez por todas. Uma outra parte dedicada a pensar a experimentação e juntar com o conceito de reclaim, da Isabelle Stangers, né, um conceito que tem a ver com uma ideia de reivindicar, reativar a nossa capacidade de pensar e agir juntos. Então, criar alianças, inclusive extracapitalistas, né, a gente precisa se resgatar, reativar essa capacidade de inventar e não esperar pelas soluções do Estado, do capitalismo, enfim, do mercado, de uma forma geral.
e tinha uma última parte sobre a ideia de insubmissão ao poder e de obstrução, né? A ideia de reavir, então, a capacidade de constituir comunidades povoadas de forma cosmopolítica, né? De a gente, então, aprender a coexistir e conviver em meio a essas diferenças, que são essas diferenças que fazem toda a complexidade do mundo. A gente não pode mais presumir reduzi-las, né? O Bruno Latour tem uma imagem muito bonita no Face a Gaia, que ele fala isso. A gente não pode tentar encarar a Gaia com a mesma ideia de natureza inerte, né? Natureza que está simplesmente aí, ou com uma ideia do globo, né? Da globalização, ou o globo que é essa pretensão de uma solução de uma vez por todas. Gaia, ela exige que a gente tenha um trabalho paciente de ir a cada vez descobrindo quais são as conexões que formam o nosso território de vida, do que a gente precisa para viver e como é que a gente vai se portar como terrano aqui na Terra. Não tem como saber de antemão as alianças possíveis, que tipo de conexões e de acordos que a gente vai poder fazer. É um exercício de experimentação. É como se no antropoceno tudo tivesse se tornado político, né? E a gente vai ter que estar à altura desse desafio. Então, em linhas gerais, era meio que essa minha pesquisa. Não sei se acho que eu posso parar de falar, porque eu já falei acho que meus 40 minutos, e de repente abrir para conversa. Sim, posso explicar mais alguns conceitos que possam ter ficado meio confusos e tal, mas, enfim, queria saber até de vocês, o que vocês acham que tem a ver com o que se propondo no fórum, enfim, se interessa de alguma forma. Aline, muito obrigado. É extremamente instigante, né, a proposta que você traz, a dimensão filosófica, teórica, transdisciplinar, né, das discussões sobre o antropoceno, e que colocam questões para todas as ciências e colocam questões para quem está preocupado com os mundos nos quais se vive, né? Exatamente, a gente é um mundo único, mas não é um mundo homogêneo, né? São mundos diferentes em que vivemos. E tem alguns questionamentos, sim, aqui no chat já, mas eu queria também colocar algumas questões que aparecem para mim, não só a partir do que eu pesquiso, do que eu investigo, do que eu trabalho, né, mas também a partir da tua fala, né? Só para te contextualizar um pouco, eu trabalho com o povo potiguara, que é o povo indígena aqui do litoral norte da Paraíba, um povo que já foi tido como extinto, como não mais indígena, né, e um povo que nos últimos 40 anos se reinventou como povo e reivindicou e reconquistou espaço territorial exatamente na brecha das ruínas, né? ou da reconstrução das ruínas, do industrialismo da cana-de-açúcar e do industrialismo da fábrica de tecidos Rio Tinto, e nos quais também há espaços tanto para os indígenas plantarem cana e produzirem camarão, por exemplo, na forma de plantations, como também para onde eles consigam conviver com seres encantados, com santos católicos que se comportam como seres encantados. Né? Um mundo multi-espécies em interação constante, né? E aí, isso me coloca algumas questões, a partir das quais eu penso, e algumas leituras, né? A gente está pensando exatamente pelo que você traz. Alguns autores têm colocado que as grandes florestas tropicais, elas não seriam exatamente florestas naturais, né? Elas seriam resultado de um manejo milenar, né, de uma interação, mais do que manejo, de uma interação milenar dos povos dessas florestas com os ambientes, né? Quando a gente pega as descrições quinhentistas sobre o Vale do Rio Amazonas, por exemplo, de imensas cidades indígenas, né, botam cidades entre aspas aqui, mas de imensas cidades ao longo do rio, né, com sistemas extremamente complexos de vida, né, de produção e reprodução da vida na beira do Rio Amazonas, com a população gigantesca, muito maior do que se imaginava, se achava que era fantasia, e hoje a arqueologia diz que não, né? A arqueologia nos mostra que não era fantasia, né? E a gente pode pensar o antropoceno de fato para algo até mais recuado, né? Não dependendo apenas da tecnologia do capitalismo, mas a gente pensar também na escala do impacto, né? E dos modos de interação, né? De relacionar com os outros entes, com os outros fluxos da vida na Terra. E isso coloca para a gente esses desafios, né? Pensar a própria noção de sustentabilidade, né, que nos dá tema aqui ao nosso seminário, e que muitas vezes ela é criticada como apenas uma cosmética de mercado, né?
E acho que a sua insatisfação que ele traz para a filosofia vem exatamente de ter constatado, né, que muitas vezes o discurso da sustentabilidade é um discurso cosmético, né, para disfarçar um pouco, mas nos fica a pergunta, né, qual o espaço para uma ideia até crítica, né, de sustentabilidade no mundo do antropoceno, né, constatando que vivemos num antropoceno, num capitoloceno, qual a possibilidade de uma sustentabilidade, né, e as possibilidades das brechas, das ruínas, né, de recriar mundos. Eu estou falando a partir das pesquisas que faço, dos trabalhos, inclusive trabalhos de peritagem judicial em relação a terras indígenas, para constatar modos de vida e de reprodução da vida, né, são questões que me colocam também, né, que eu estou te colocando aqui porque são questões que me provocam. E temos também algumas questões que foram colocadas pelo público, né? Eu não sei se o pessoal pode projetar na tela as questões e a gente faz um bloquinho de 3, né? Tá aqui, o Luciano Gomes, Aline, antropologia simétrica, Latour, perspectivismo ameríndio e multinaturalismo, do Viveiros de Castro. Como o avanço da produção acadêmica pode contribuir na crítica radical do antropoceno? E deixa eu ver mais algum aqui do público, tem também do chat, tá? A continuação do Luciano Gomes. E como a construção de nossas epistemologias colonizadas pode superar o eurocentrismo sem cair numa abordagem caricata ou superficial dos operadores conceituais dos povos não brancos. Ainda, o povo da mercadoria, como diz o Davi Copenaua, tem como proteger o planeta sem que abra mão do seu mundo como ele construiu, né? E eu vou colocar uma pergunta aqui interna, que é da Cecília Andreazzi, tá? Para a gente fazer um bloco de 3, depois a gente vai para outras. Se você acha, né, aqui é a pergunta da Cecília, que áreas transdisciplinares da ciência, como a ciência da complexidade, podem ser ferramentas para composição e entendimento de cosmopolíticas, ou se tentativas como essa são apenas formas de encaixar cosmopolíticas na visão ocidental. Vamos deixar esse bloquinho de 3 aqui, com a minha fala do professor e da Cecília, a gente depois vai para os próximos 3. Perguntas excelentes e que se conectam, né? Então, acho que dá para realmente falar das 3. Foi um bom bloco de perguntas. Deixa eu só ver a última eu perdi, mas eu consigo olhar aqui nos comentários. Cadê? Ou você repete aqui, apenas uma mudança de... Não. A última pergunta que você me leu, Estevão, foi de quem? Estou tentando até olhar aqui no fórum. Ah, foi aqui no nosso chat privado, né? Da Cecília. Acabei de achar aqui. Tá. Então, vamos começar, né? Eu acho que são perguntas muito, muito importantes, porque justamente se trata da nossa desconfiança, não sem razão, dessa possibilidade de coexistência e em última instância, quando a gente fala em guerra dos mundos, é porque talvez o mundo não possa... A existência de um desses mundos esteja destruindo a possibilidade da existência dos outros, né? Então, essa é uma questão super, realmente complexa, porque... E foi o Luciano, né, falou umas coisas muito importantes aqui, superar o eurocentrismo sem, de certa forma, fetichizar esses modos de vida indígenas, que é uma questão também que a gente está nessa discussão o tempo todo também, como se fosse, em alguma medida, como se todo mundo tivesse, então, que abrir mão de toda a história da modernidade e todo mundo fosse realmente se transformar em indígenas ou começar a existir, trocar o mundo por outro. E eu acho que o problema da cosmopolítica é justamente esse, a impossibilidade de uma salvação, né? de uma solução que vai resolver esse problema e que vai ou nos tornar conscientes como os indígenas são, né? Ou, enfim, nos fazer repensar completamente o nosso eurocentrismo e tal. Então, acho que são perguntas que eu não sei se eu sei muito bem responder, não. Eu acho que o que eu saberia dizer é que, para nos ajudar a nos orientar no meio de todas essas questões que são tão importantes e colocam tantas armadilhas, né? E o conceito de cosmopolítica é muito importante para falar sobre isso, que ele não se trata, então, justamente de uma política não seria um cosmopolitismo, né? Como o próprio Immanuel Kant havia pensado, né? A ideia de uma sociedade de amigos, né? Todos concordando, né? Habitando um mundo, né? Pacífico de uma vez por todas, né? Se trata justamente de habitar esse problema, né? Stay with the trouble, diria a dona Haraway, né? Permanecer com o problema de mundos danificados, mundos que não são os mesmos, que vão
ter que coexistir de alguma forma, em que, em alguma medida, vão influenciar uns aos outros, né? Então, eu acredito muito, por exemplo, em que a gente seja capaz de se deixar influenciar por esses modos de vida indígenas, né, por a maneira como eles olham para o mundo, a maneira como eles veem o mundo como povoado de agências não humanas, né, povoado de uma forma de habitar o mundo que exige atenção, que exige precaução, você nunca sabe se aquilo que está ali mesmo é realmente aquilo, né? Então, eu acho que essa atenção é algo que a gente pode, de alguma forma, se inspirar, claro, sem pretender com isso achar que a gente virou índio, né? Nesse sentido, por causa disso nós viramos... Tem uma coisa que o Vieira de Castro fala muito, e eu acho super importante, que assim, é como se os herdeiros da modernidade não soubessem lidar com a diferença. Ora, a gente precisa assimilar, né? Então a gente, né, vai fetichizar esses modos de vida, né? Ou a gente vai destruir. É como se a gente não soubesse lidar. E justamente o fio, né, a linha tênue aí de habitar esse mundo nas ruínas vai passar por, eu acho que, se deixar influenciar por essas culturas que a gente pode chamar de animistas, né, num sentido mais amplo, porque elas reconhecem a agência do mundo onde a gente antes via só matéria inerte, se deixar influenciar, mas descobrir nossas próprias maneiras de fazer isso, só necessariamente importá-las desse outro mundo, como se esse mundo fosse uma salvação que a gente devesse, de alguma forma, incorporar. Né? Então, não sei se eu respondi todas as perguntas, mas acho que tem essa questão da sustentabilidade no antropoceno é um problema, porque a palavra em si, sustentabilidade, não deveria em si, né, ser algo malévolo, né? A gente vê a super iniciativa que vocês estão desenvolvendo aqui, mas o que acontece é que essas forças do mercado, essas forças de uma conciliação impossível, insolúvel, elas apropriam, né? A disputa, então, é para isso. Então, para além do sentido da palavra sustentabilidade, quais são as possibilidades de fazer um fórum permanente de sustentabilidade que vão escapar dessas soluções prontas, né? Que vão escapar mas não tem jeito, é preciso, mas a única coisa que a gente tem a fazer é precificar realmente o carbono, não tem o que fazer, né? Então a gente vai ter que desenvolver geoengenharias para regular o clima da Terra, né? Então, eu acho que é isso, a questão é que está tudo sob disputa agora, né? A gente nem pode se dar ao luxo ou nutrir esperanças de uma completa... de que vamos nos livrar dos inimigos completamente, de que vamos encontrar uma solução que vai resolver o problema, mas a gente também não pode se dar ao luxo ao cinismo, de achar que, então, já que não tem o que fazer, já que no capitalismo é super grande, não tem nada que a gente possa fazer. Então, acho que todos esses autores estão trabalhando aí nesse conceito do nem utopia nem distopia. A gente precisa, de alguma forma, proteger a política, né, dessas narrativas que ou jogam tudo fora ou prometem um mundo que, não sei, né? Às vezes, em nome de uma utopia, a gente desperdiça oportunidades reais também de transformação, né? Porque a gente espera que seja a coisa pronta como a gente imaginou e, no fim das contas, a gente perde chances de composição política inesperadas. Então, tem todo esse dilema aí de não nutrir um otimismo exagerado, mas também não resvalar no pessimismo que vai, enfim, inviabilizar a nossa ação. A dona Harvey fala um negócio muito bom nesse livro dela, o Permanecer com o Problema, né? Não sei como é que vai ser traduzido para o português. Ela fala, nós temos que ser capazes de herdar sem negar. Como é que a gente é capaz de herdar esse mundo que a gente recebeu, né, com todos os problemas que ele tem, com as coisas que são contraditórias, né? Tem coisas, isso, a gente, né, sabe, por exemplo, o problema da tecnologia, a questão ambiental gravíssima da devastação dos recursos para produzir aparelhos eletrônicos, e, ao mesmo tempo, a gente está aqui conversando sobre sustentabilidade via esses aparelhos tecnológicos. Então, como é que a gente habita essas contradições sem simplesmente resolver, é tudo capitalismo, joga tudo fora, ou, mas não tem o que fazer, a gente tem que aceitar tudo porque esse é o mundo, né? É essa linha tênue que eu acho que é a grande contribuição, voltando a responder, eu acho que foi o Luciano, né? É a grande contribuição que eu acho que a gente, enquanto academia, pode trazer para essa discussão do antropoceno. Não uma demonização, nem uma aceitação acrítica, mas justamente um engajamento crítico com todas essas questões que estão sendo colocadas e todas as possibilidades de repensar nossa forma de estar no mundo que essa discussão traz. Gente, eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, mas aí vocês me falam que eu complemento. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui do Rafael, né? Ele coloca nos comentários, né?
sobre ouvirmos as vozes dissonantes do antropoceno, pensando na construção de estratégias de sustentabilidade a partir do diálogo entre a ciência acadêmica e a ciência dos povos indígenas. E aí tem uma continuação. É possível identificarmos conceitos e teorias equivalentes dentro de cada perspectiva, buscando para uma síntese intercultural, ou esse tipo de concepção de diálogo entre saberes é falaciosa. Pois é, a gente está... esse é um terreno super delicado, né? É difícil dar uma resposta. Ela pode ser super falaciosa, dependendo da intenção que ela tem, né? Ou do que se pretende por síntese. Se tratar de uma síntese como aceitando que é uma composição temporária, não perfeita, de não equivalência necessariamente, mas de uma colocação junta, né? Uma convergência de interesses que são comuns, mas não são os mesmos, que eu acho que isso é uma coisa importante de ser dita. Eu não falei muito do conceito de cosmopolítica, mas esse acho que é uma definição muito precisa que a Isabelle Stangers dá. A cosmopolítica como essa tarefa, ou essa convocação, enfim, a negociação de interesses que são comuns, mas não são os mesmos, né? Então é isso. Certamente, quando a gente fala por exemplo, de antropoceno, a gente não está falando a mesma coisa, não está mobilizando os mesmos agentes, os mesmos elementos que o Schopenhauer quando fala da queda do céu. E, no entanto, algumas alianças podem ser produzidas a partir dessa colocação em diálogo, né? Então é isso. É sempre falacioso, é sempre, digamos, ardiloso ou perigoso. Se a gente for de uma forma muito acrítica, me parece, né? Falar ou propor diálogos entre saberes e pretender com isso achar que o problema está resolvido, né? A ideia também de ecologias contestadas, né, que é esse livro da Leslie Green, da antropóloga Leslie Green, da África do Sul, é super interessante. Então, a gente está o tempo todo, justamente porque a gente está tratando, a gente não está mais tratando de uma natureza que está aí, né? Não se trata de questões de uma natureza distante, a gente está falando agora de questões que são modos de vida, nosso território. É por isso que isso gera disputa, gera controvérsia, gera, enfim, gera inclusive essas loucuras que a gente está vendo aí hoje, né? Negacionismos e as pessoas querendo ir para Marte. Tudo isso está relacionado com o fato de que não é que as pessoas são loucas, é porque a gente está vendo, estamos com problemas de nos reproduzirmos, estamos com problemas de continuidade aqui na Terra, né? E aí, de tudo isso vai depender as respostas que a gente vai dar. E é por isso que não é que as pessoas ficaram loucas e de repente começaram a desconfiar da ciência, né? É porque realmente a gente está vivendo problemas de permanência nesse mundo. E é por isso que está todo mundo engajado, querendo participar. E justamente a solução, quer dizer, não tem uma solução, mas a resposta possível é produzir mais engajamento, mais discussão, mais debate, né? Do que efetivamente pretender, sei lá, uma ciência que vai dar a última voz e todo mundo obedecer. Eu já estou até falando, nessa resposta, eu já estou até puxando sardinha para ser outro tema de estudo que eu estou fazendo agora sobre negacionismo, né, e o papel da ciência, como é que a ciência tem que se portar, né, diante dessas teorias da conspiração, enfim. Mas eu vou pegar o gancho que você colocou do negacionismo, porque acho que isso é muito importante. Você também colocou anteriormente que o vírus é político, né? Eu até brinco com os meus alunos, eu digo, gente, o vírus é um animal político. Não, tudo bem, eu sei que ele não é um animal, mas que ele é político, ele é político, né? Ou então, assim, uma mudança no RNA de um vírus na China provoca um furacão no Brasil. Ficar um pouco com essas questões e colocar a urgência de que são questões políticas, sim, né? E a ideia da cosmopolítica nos mostra que a política ela não é apenas aquele consenso liberal harmônico, mas a política ela é uma outra forma de fazer a guerra, né? E aí a gente tem comunicação, guerra, agressão, reparação, né? Mediação, tentativa de equilibrar. E quando a gente olha que os negacionistas são exatamente os sujeitos antipolíticos, né? Os que querem substituir a política pela guerra, pela eliminação do outro, né? E pela negação de qualquer possibilidade de argumento, de construção política, de mediações e de interações, isso nos traz para a ordem do dia, né? Todas as ciências hoje têm o seu terraplanismo. E como é que a gente vai lidar com esses terraplanismos, né? A gente está um pouco nessa situação. Está em sala de aula, está em sala de aula, está no grupo de Zap da família, está na praça pública, né? Então, acho que esse é um outro ponto importante, né, que é da tua agenda de pesquisa e que nos interessa fundamentalmente para a gente seguir no diálogo. Pois é. Posso comentar rapidinho, Estevam, já que você falou disso?
Você fala curioso, né? O vírus não é um animal, mas ele é político. Inclusive, toda a discussão sobre vida e não vida, que é uma discussão super cara, importante para, sei lá, outros povos, né? Assim, tem uma autora chamada Elizabeth Povinelli que fala muito disso. Ela tem um conceito de geontologia, em que ela, também eu falei um pouquinho dele na tese, em que ela fala, a gente tem uma ideia de ontologia na filosofia, né? O discurso sobre o ser, que é muito baseado numa ideia. O modelo do ser é o modelo do ser vivo. E, mais especificamente, até do homem, né? Enquanto dos seres vivos, o homem seria o ser. E, no entanto, para vários povos, como os aborígenes que ela estuda, um tipo de vida que não é biológica, como, por exemplo, a vida dos riachos, a vida... É difícil até falar vida, porque a gente está justamente mudando esses conceitos, né? Então, a vida, né? Então seria um modo de existência dos dreamings, né? Que são esses espíritos ancestrais que, né, passearam pela Terra por muito tempo e hoje eles se manifestam como paisagens, né? Então, toda essa discussão, inclusive, a própria Povinelli, ela fala muito do vírus como uma figura do antropoceno, porque o vírus é essa indecidibilidade entre vida e morte, né? E a gente está meio que vivendo isso, né? Os filmes sobre ficção científica, Mad Max, tudo que a gente está vendo hoje é um pouco sobre esse medo de uma situação de vida se transformar em não vida, né? E essa dificuldade de discernir exatamente, então, tem vida ou não tem vida, né? Então, tudo isso para dizer que a gente está realmente... É como se todas as categorias que organizavam nosso pensamento, sobretudo desde a modernidade, todas elas estão completamente bagunçadas, perna para o ar, agora, né? E é isso, e como a gente fala do negacionismo, a gente poderia até dizer que, em certa medida, ele expressa um desejo de habitar um mundo não complexo, um mundo desprovido da complexidade que ele tem hoje, porque você não tem mais, de forma alguma, nem na ciência, que separava natureza e cultura, nem nas questões morais, que diziam exatamente o que é o certo, o que é o errado, né? Você não tem mais uma estabilidade, tudo depende, tudo conforme o contexto, tem que ser pensado, tem mil formas de conceber. Então é isso, o negacionismo talvez diga mais respeito, menos a uma ignorância, ou necessariamente uma má-fé, mas uma falta de orientação diante de um mundo profundamente complexo, que se mostrou profundamente complexo, irremediavelmente complexo, mas tem também a questão importante da gente pensar na meia-culpa, né, da ciência, porque os negacionismos eles não são necessariamente anticientificistas, eles se pretendem, a maior parte das vezes, mais cientistas do que os cientistas. Eles querem purificar a ciência de certas, né, ideologias. Então, é como se a imagem que a ciência sempre projetou para o mundo de neutralidade, né, de desinteresse, de objetividade, essa imagem deu muito certo, a ponto dos negacionistas quererem realmente uma ciência desinteressada, objetiva, não sei, né, distante, num momento político que não existe mais. Não existe mais esse desinteresse, essa distância. Como é que você pode falar em ciência desinteressada quando essa ciência está investigando, por exemplo, a mudança climática? Quando o objeto, né, que essa ciência investiga, quando ele é enunciado, ele já suscita necessariamente uma ação política. Você não pode mais falar da mudança climática como você falaria de planetas distantes, né? Não tem como. Então, é como se os negacionistas quisessem, de uma forma, voltar atrás no tempo, em que se poderia ainda acreditar numa verdade, digamos, sem mediações, uma ciência que diga a verdade de uma vez por todas, né? Então, é um pouco de um certo medo da complexidade, né? Que eu acho que... E é compreensível. Olha o mundo que a gente está vivendo, né? A Terra está desabando, como diz o Latour, o solo está desabando sobre os nossos pés. Então, a gente não vai ter como escapar da política. E vou te falar, inclusive com os negacionistas. A gente, não estou falando dos negacionistas profissionais, né, da Shell, não se trata disso, mas as pessoas que acabam, de alguma forma, acreditando, né, enfim, ou se engajando com esse discurso justamente por medo ou por falta de orientação. Então, é política para todo lado, né? É política em relação à maneira como a gente concebe os outros povos, que não são mais meras culturas, eles são outros mundos. É política em relação a gente concebe os agentes não humanos, eles não são mais recursos, eles são agentes políticos. E a política no sentido de que não tem mais como descansar e o cientista ficar na sua cadeira dizendo, olha, a verdade é o que eu estou dizendo, vocês se virem aí, se você não gostou é porque você é obscurantista, vamos seguir. Não existe mais isso, né? É fascinante e apavorante na mesma medida para mim. Pois é, isso nos coloca também uma outra questão, que está até num comentário do Luciano Gomes aqui no YouTube, né, a respeito, ele cita o Ariano Suassuna, né, o qual dizia que o otimista é um ingênuo e o pessimista é um chato, por isso ele se definia como realista e esperançoso,
né? E o Ariano Suassuna é um escritor, é alguém do domínio da arte, né? E a arte é exatamente uma outra dimensão da vida, do conhecimento, né, a qual a ciência procurou afastar-se, né, porque pensava que a arte seria por demais subjetivista. E quando a gente vê alguns autores também, né, como a Anna Tsing, mas também o Tim Ingold, que fazem, né, essa discussão, não só para suplantar a dicotomia natureza-cultura, mas também trazendo a arte como a mediação fundamental, como um canal onde essas discussões perpassam, né? E a gente vê que os negacionistas também são negacionistas da arte, né? Não são apenas da ciência. É a busca de uma ciência pura, de uma ciência neutra, né? De uma ciência com extrema razão, mas também é a negação da própria possibilidade de contradição, que é o veio do qual vem a arte pulsa, né? Da sensibilidade da contradição que a gente tem nesse mundo, né? E pensando algumas das teorias sobre o antropoceno que reivindicam isso, a atenção, a atenção desatenta, né? E até mesmo a sensibilidade para compreender esses mundos não humanos, né? Que se comunicam e que agem de outra forma que não apenas pela dimensão estritamente racional que foi privilegiada pela modernidade. Acho que Exatamente. A gente tem uma dimensão. E é curiosíssimo, né? Que por mais que a ciência tenha, né, se colocado como, né, a ciência, eu estou falando que é a epistemologia, né, essa imagem de ciência, né, como ciência distante, séria, né, e neutra, não existe forma de fazer ciência sem recorrer ao repertório cultural, social em que o cientista está inserido. Né? Então, enfim, o próprio Latour citando o Shaping, né? Shaping ou Sheffer, agora não sei, um historiador da ciência, né? Que falava o tempo todo que por trás da teoria da aceleração do Newton está lá a ideia dos anjos, porque o Newton teve que pensar, o Newton teve que força era essa que se transportava tão rapidamente? Qual a imagem mental a qual o Newton recorreu para promover, né, para postular a ideia de aceleração? E aí ele fala, por trás das equações e tal, está lá anos de angiologia. Né? As asas dos anjos continuam batendo até hoje por trás dessas teorias científicas. Então, por mais que... esses são alguns argumentos que o Latour usa para dizer justamente que jamais fomos modernos. Né? Toda essa separação, todo esse racionalismo que a gente imaginou ter se instaurado, ele nunca se instaurou na prática, ele era mais um modo de discurso, um modo de se acreditar, né, do que efetivamente uma produção. E é por isso que esses autores, como você bem falou, eles estão sempre fazendo uma equivalência entre linguagem e mundo, entre histórias e mundo, né, justamente porque não existe produção de mundo sem histórias. É importante a gente ser capaz de contar histórias outras sobre as histórias do mundo, né, para que a gente, inclusive, possa habitar terras diferentes. Então, tem umas discussões super interessantes sobre o papel da ficção, e a gente pode entender o negacionismo justamente como uma recusa à ficção, um fundamentalismo como uma espécie de desejo de uma verdade, vontade de verdade, como diria o Nietzsche, né? Um desejo de uma verdade que se coloca acima de todas as coisas, que te proteja profundamente do erro, né, da ilusão. E o Nietzsche já perguntava provocativamente, mas por que tanto medo do erro? Por que tanto medo do engano? Tanto medo de enganar ou de se enganar? Né? E é isso, a vida é engano, a vida é errância. Então, tem outra filósofa também que eu adoro, que é a Barbara Hakassan, que ela fala muito disso. Assim, toda ficção está à espera de bons leitores. É preciso que a gente estimule o gosto da ficção, porque é pela ficção que a gente junta pessoas para contar histórias junto com a gente. E a gente só vai conseguir, de alguma forma... ela propõe, né, fazer frente a esse desespero de pós-verdade, se a gente realmente entender que a verdade ela nunca foi isso que ela aparentou. A verdade ela é uma construção social, coletiva, e que se a gente quiser contar outras verdades sobre o mundo, a gente vai ter que se engajar nessa possibilidade justamente de erro, né, de construir junto, e, sobretudo, de uma forma de construção plural. A arte, de alguma forma, ela faz isso. Né? No livro da Donna Haraway, ela, no final, faz um experimento... literário, de pensar 5 gerações de meninas chamadas Camille, que elas vão, elas têm uma relação simbiótica com uma espécie de borboleta. Então, a Donna Haraway faz o exercício de imaginar como é que seria a existência de 5 gerações, né, da Camille, como é que elas vão implantando genes da borboleta. Então, uma delas é azul, tem uma dessas meninas, né, azul, desenvolveu umas anteninhas, enfim, tem toda uma especulação incrível
sobre outras formas de fazer parentesco nessa terra, né? De fazer aliança com os seres, digamos, né? Os seres outros que não somente os humanos. Então, a ficção realmente tem um papel absolutamente relevante, não só do ponto de vista da imaginação, né? Mas do ponto de vista mesmo de a gente desconstruir essa ideia de verdade única, universal, né? Construída fora do mundo, que merece simplesmente ser, né, desvendada, e aceitar uma ideia de uma verdade mais composta de forma plural, né, de negociada, né, que talvez permita a gente colocar, não como equivalente, de novo, né, sempre é importante falar isso, mas fazer jus a essa pluralidade de maneiras de pensar o mundo, né, fazer como o Rafael perguntou aqui, né, se a gente colocar epistemologias distintas conversando. Talvez a ficção, né, perceber a verdade, né, sob esse registro da ficção, nos permita contar histórias mais plurais sobre o mundo. Olha, eu estou empolgado no debate aqui, ninguém está mandando a gente parar. E aí você falando de histórias plurais, isso me lembra de uma questão que tem em Rio Tinto. Nosso campus é sediado em Rio Tinto, que é uma cidade industrial, ex-cidade industrial, né, construída sobre um manguezal dentro de território indígena. E pertence a uma companhia, a Fábrica de Tecido Rio Tinto, da família Lundgren, e tem uma estátua do coronel Frederico Lundgren, no centro da cidade, que é objeto de discussão há muitos anos, né? Então, assim, no pé da estátua tem uma placa que diz que era uma homenagem dos amigos e trabalhadores ao fundador da cidade, né? E tudo aí é motivo de polêmica, e tudo aí é motivo de discussão, porque para os indígenas, né, uma vez que Rio Tinto foi construída sobre território indígena, o coronel Frederico não é o fundador da cidade. A fundação da cidade se dá quando os indígenas que lá já estavam encontram a imagem de uma santa sobre um pé de Jurema. E essa santa vai e vem, né? Ela é levada para a igreja e volta até que se construa uma capela para essa santa, né? Então você tem uma pluralidade de versões aí. Outros narradores dizem: mas essa estátua diz que foi uma oferta dos trabalhadores. Não foi, porque era descontado do nosso salário o dinheiro para construir a estátua, né? Outras narrativas dizem o seguinte: Frei Damião, quando passou aqui, que viu que a estátua estava de costas para a igreja, ele profetizou: a fábrica Rio Tinto vai se cobrir de melão, ou seja, a fábrica iria ficar em ruínas e uma trepadeira chamada Melão, conhecida como Melão, que iria subir, né, nas ruínas da fábrica, porque a estátua estava de costas para a igreja, né? Ela não estava de frente para a igreja em respeito. Então, tem uma série de narrativas, né, de narrativas plurais, de narrativas concorrenciais, que disputam o sentido dessa estátua. E, inclusive, a pergunta, a questão que foi colocada até por alguns vereadores: derrubar a estátua? Por que não? Né? Removê-la do centro da cidade e tal. Enquanto isso, outras estátuas vão sendo erigidas em Rio Tinto, para os indígenas, para o bicho preguiça, para o peixe-boi, né? Tem outras estátuas também sendo construídas com outros seres encarnando o espírito da cidade, né? Ou seja, a gente tem um universo mesmo plural de narrativas concorrenciais, as quais não haverá uma única narrativa mais, né? A tentativa de impor apenas a narrativa do coronel na fábrica, né? A fábrica como a Manchester paraibana, o grande exemplo de modernidade na Paraíba, né? Já não existe mais, e existem todas essas outras narrativas e disputas, né, concorrenciais, coabitando esse mesmo mundo, né, disputando esse mesmo mundo. Mas tem outra pergunta. Eu vou falando que eu me empolguei, acho que o debate está muito bom. A Rafael colocou aqui: dentro da perspectiva filosófica que você nos trouxe, como você vê um campus no interior do Nordeste construindo um espaço multi-institucional para a construção de consensos e projetos para a reconstrução de ecossistemas, desenvolvimento humano e resiliência econômica em nível regional? Ele colocou no chat aqui, acho que você está vendo também. Tô olhando aqui. É difícil, né? Porque, no fim das contas, eu penso que essas questões filosóficas que a gente acaba discutindo, elas têm uma limitação no sentido de que a verdade delas, ou a eficácia delas, vai só se verificar mesmo nas disputas e negociações políticas do dia a dia, né? A gente pensa, a gente
reflete e tal, mas no fim das contas nada vai substituir isso que vocês estão tentando fazer aqui, que é justamente um espaço multi-institucional, em que essas questões estão sendo colocadas, em que, pelo que eu estou vendo, da própria maneira, próprias questões que estão sendo colocadas, e próprio vocês estão falando aqui, não existe, a disposição de vocês não é de apagamento, né, das divergências, das diversas versões, da pluralidade. Vocês estão trazendo justamente, complexificando, multiplicando essas maneiras múltiplas, né, de ver o mundo. Então, eu não sei, acho que o que eu teria a dizer, como eu vejo, é que vocês estão fazendo tudo que toda universidade deveria começar a fazer, como, né, agente político de transformação social, interessada não só, então, em reforçar suas estruturas de saber, né, e sua, digamos, o seu poder sobre a sociedade, que a gente sabe, né, que as universidades também têm esse objetivo, até é importante, elas têm que ter um tipo de atestado social para continuar funcionando, mas é interessantíssimo ver justamente que em lugar de ficar recrudescendo esse lugar de um único enunciador de uma verdade que estaria simplesmente na academia, ou nos artigos científicos, ou no modo de proceder acadêmico, vocês estão justamente produzindo esse encontro com outras formas de saber e de habitar o mundo. Então, eu não poderia dizer nada mais elogioso assim, a vocês, porque eu acho que realmente essa perspectiva, digamos, integral que vocês estão trabalhando, tanto em tratar em ecossistemas, de uma perspectiva, né, mais abrangente, como em promover o diálogo com outras comunidades, né, outras cosmologias, é tudo que eu acho que toda universidade tem que fazer. Então, eu super parabenizo vocês, assim para dizer. E eu queria até aproveitar um comentário que eu não fiz, que o Luciano falou aqui sobre a questão do Suassuna, né, do realista esperançoso, que eu acabei conversando com o Estevão e eu esqueci de voltar a isso, que eu tenho pensado muito sobre o que significa justamente ser otimista, né, no antropoceno, porque a professora Angelucci falou também, né, em termos de esperança, né, então ele falou aqui também, né, o Luciano, de realista esperançoso, e isso é uma questão muito... O que significa ter esperança, talvez, no antropoceno, né, diante esse tempo repleto de lutos e de devastações que a gente sim já sabe que já começaram a acontecer, né, e que não tem volta, muitas dessas degradações que começaram a acontecer não vão ser recuperadas, tem coisa, né, a crise não é uma crise que vai passar, o antropoceno é o nosso tempo, é o nosso, né, por mais que a gente tenha outros nomes para o antropoceno, mas essa situação ecológica não pode ser de todo revertida. Mas se a gente entende, então, que as ruínas são o nosso presente e o nosso futuro, o que se torna ser otimista diante das ruínas? O que a gente pode aprender e que tipo de forças e de alianças e de novos aprendizados, novas maneiras de estar no mundo, a gente pode, de alguma forma, cultivar ou inventar, se a gente entende que, bom, realmente, aquela ideia de progresso linear, né, de um futuro próspero, maravilhoso para todo mundo com 25 carros na garagem, olha, isso não vai acontecer. Como é que a gente reinventa a felicidade, a alegria e a resistência, né, diante desse contexto, sem as promessas de uma prosperidade infinita que a gente tinha antes? Então, acho que muito do que vocês estão fazendo aqui, me parece, eu leio nesse conceito, nesse contexto de reinvenção da alegria e reinvenção da forma de estar no mundo, sabe? Por isso que eu realmente fico muito tocada com o que vocês estão fazendo, porque não tem outro caminho para mim, né? E para a própria universidade reafirmar e marcar a sua importância política, social hoje, ela tem que se mostrar para as pessoas que ela tem o que fazer, ela tem o que contribuir para esse mundo mais plural e mais diverso, né, que eu acho que é a única saída para a gente no antropoceno, é estimular, onde eles querem homogeneizar, a gente tem que diversificar. Onde eles querem homogenoceno, a gente vai ser, sei lá, tuluceno, para falar com a dona Hara. A gente vai ter que inventar, multiplicar as maneiras de estar no mundo, de pensar o mundo e problematizar todas essas pretensas soluções de uma vez por todas. Muito bom, muito bom. Além eu pensando aqui, né, a gente tem um diálogo não, um trocadilho que é nosso da língua portuguesa de luto e luta, né? E aí você falou do luto, né? A gente tem que viver diversos lutos, mas o luto, se a gente olha da perspectiva psicanalista, ele é um trabalho, né? O trabalho do luto, da mesma forma que a ideia de luta, e aí eu reporto as lutas dos diferentes movimentos sociais, né, dos diversos movimentos sociais. Os potiguar aqui falam muito assim, a luta da terra.
A luta da terra caracteriza um tempo, né, no qual eles se esforçaram, né, eles trabalharam de diversas formas, com muitas formas diferentes de manifestação, inclusive com embates físicos, né, com ocupações de prédios, fechamento de estradas, retomadas de terra, né, a dimensão da luta, né, como esse esforço de transformação do mundo que ora se apresenta. E como toda luta, todo esforço, a gente tem uma intenção, mas o resultado sempre é outro, né? Por mais que a gente alcance alguns dos resultados que se buscavam, né, mas está aberto, né? O resultado da luta ele não é fechado, ele não é definitivo, né? E nesse sentido entendo muito que o papel da universidade é exatamente deixar essa possibilidade aberta, né? As universidades não mais como esses instrumentos coloniais de controle, de gestão, de direcionamento de uma dimensão homogeneizadora do mundo, né? Mas como o espaço de ressonância para essas diferentes lutas, né? Para esses diferentes trabalhos, esses diferentes esforços de manter o mundo diverso, né? De viver na diversidade e manter o mundo diverso, né? Eu penso que isso é o desafio nosso, né, enquanto universidade. A gente tem muitos, pensando no nosso contexto imediato, a gente tem muitas questões sobre desenvolvimento, né, sobre os problemas locais e as alternativas miraculosas, é sempre uma alternativa miraculosa que chega, né, mas a gente sabe também que vivemos num laboratório, né, de tentativas de homogeneização, né. Atualmente é a ideia da construção de um porto de águas profundas, né, que repetiria o porto de águas profundas que foi construído no Pecém, no Ceará, e o porto de águas profundas foi construído em Suape, Pernambuco, né? Então, assim, bom, vamos repetir esses outros dois laboratórios e que informações temos desses outros laboratórios onde esses projetos foram implantados, né? Então, a universidade é espaço para essa discussão, né? Dessas diferentes possibilidades, dessas diferentes discussões, entender, né, o que pode se construir sobre as ruínas, a partir das ruínas, né, até contra as ruínas também, né? A gente tem esse espaço, tem esse dever, né, enquanto universidade pública, né, de ser um espaço de ressonância para essas diversas discussões. Tem mais gente que vai falar disso aí, o Porão vai falar, ele está bem por dentro desse processo, um potiguara, que tem uma trajetória muito interessante, vai falar mais adiante, e isso, a sua fala, né, traz para a gente essa possibilidade de vermos, né, de forma crítica, de forma reflexiva, os nossos desafios, né, as nossas possibilidades de trabalho e atuação. Só tenho a agradecer, né, a tua participação, você vir aqui, ter estado conosco e poder ter trazido essa discussão como um todo, né. Então, deixar aqui as suas palavras finais, a gente está chegando no nosso horário agora, é 15h15, né, e está com você a palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estevão, foi maravilhoso estar aqui, tendo essa conversa com vocês, perguntas interessantíssimas. Quero parabenizar de novo vocês pela essa iniciativa, acho incrível o que vocês estão tentando fazer, tomara que inspire outras universidades a instalarem seus fóruns permanentes também, né, de sustentabilidade. E, sei lá, fiquei pensando nessa imagem que você ofereceu agora, dessa ideia da luta da terra, né? E eu fiquei pensando nos cartazes nas manifestações pelo clima, as greves estudantis, né, que a Greta, de alguma forma, capitaneou e tal. Você encontrava alguns cartazes que diziam assim: nós não defendemos a natureza, nós somos a natureza que se defende. Então, de alguma forma, quando a gente fala em a luta da própria terra, né, nós, de alguma forma, é nessa luta que a gente tem que começar a se engajar, né? O Latour fala em movimento, todo movimento social no século XXI tem que ser um movimento geossocial, um movimento de uma composição de questões sociais e ambientais. Sem isso, a gente não vai conseguir enfrentar esses problemas que a gente está vivendo. Então, sei lá, com essa imagem que eu acho que eu posso terminar e agradecer, então, novamente o convite e desejar um ótimo dia de discussão entre vocês no fórum. E quero continuar sendo informada, pedir para o Rafael me manter a par do que vocês estão desenvolvendo. Obrigada, viu?